criança que tem sintomas gastrointestinais, sintomas, né, que vão do intestino até a boca, ela tem uma inflamação mediada por células de defesa de reação mais tardia. É diferente daquela criança que tem mediação de célula anticorpo, né? Outras células de defesa, que são os anticorpos, que são células de defesa muito rápidas na detecção da presença da proteína no organismo, que fazem geralmente ali um sintoma de placa vermelha, inchaço, né? Chegando até alguns casos em anafilaxia ou choque anafilático. A criança que tem sintomas gastrointestinais, ela ativa o mecanismo imunológico de via celular com reação mais tardia. Esse tipo de célula vai demorar um pouquinho mais a detectar a presença da proteína que a criança reage de forma alérgica ali no organismo dela. Mas a grande questão é que, como ela demora mais a detectar a presença dessa proteína, desse inimigo que ela está considerando um inimigo por conta dessa hiperreação, né, dessa imaturidade do sistema imunológico, no momento que ela detecta, ela acampa, né, os soldadinhos ali acampam no local da batalha e ficam ali gerando um quadro de inflamação mais alongado. Então, muitas vezes, a gente já faz aí toda a investigação na dieta, nos cuidados do dia a dia, que eu sempre falo aqui para vocês também, que são muito importantes, porque a gente não tem proteína alimentar só em alimento. A gente precisa entender o nível de sensibilidade da criança, todos os produtos que estão sendo utilizados, estão tendo contato com a mãe que amamenta, com a fórmula, se a criança usa fórmula, ou com a alimentação da criança. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente consegue detectar e retirar o causador da alergia, a proteína que está estimulando o sistema imune a fazer guerra, né, causar sintomas, muitas vezes a célula continua ali provocando os efeitos da inflamação. E é isso que muitas vezes nos faz perder o foco do tratamento e começar a achar que tem outros alimentos envolvidos, começar a cortar cada vez mais alimentos da dieta, trocar a fórmula sem acompanhamento de um profissional especialista, no afã, né, no desespero de ver os nossos filhos bem, longe daqueles sintomas. E isso é uma questão que acontece com todas as mães, né? Só que esse tipo de sintoma, ele se arrasta um pouco mais, ele demora um pouco mais para acabar. Então, a gente precisa entender esse tempo do organismo da criança, esse tempo do sistema imunológico. Mas fato é que a gente precisa fazer uma varredura aí no nosso dia a dia, né? Varrer o diário alimentar, mais do que o diário alimentar, o diário de bordo da criança. Então, tudo que está acontecendo na vida dessa criança, para entender aonde que essa proteína está passando, por que que essa criança está reagindo, né? Então, a gente precisa primeiro retirar a causa e dar o tempo para o organismo desinflamar. Com o tempo, retirando a causa e o organismo, ele vai entrar num processo de desinflamação e cicatrização desse intestino. A cicatrização do intestino, gente, ela pode demorar algumas semanas, geralmente de 3 a 6 semanas. Algumas crianças até passam um pouquinho mais de tempo. Mas o que a gente precisa observar? E é isso que vocês têm que ter o foco. Na melhora clínica da criança, porque geralmente a criança não tem só sangue nas fezes. Ela tem dor, ela tem distensão abdominal, ela tem uma pele mais atópica, mais desidratada, mais ressecada, um grosseirão da dermatite. Ela pode ter um refluxo que está mais ativado. Ela pode ter muco, uma diarreia ou constipação, né? Um sono que está muito agitado. Então, no processo de estabilização dos sintomas, a criança começa a ter melhoras clínicas. O sangue, geralmente, ele é o último a acabar e ainda depois pode ficar o muco, que é como se fosse aquela clara de ovo que ficou nas fezes da criança. Então, lembrando, primeiro a gente vai vendo uma melhora clínica da criança nesses outros sintomas envolvidos. Por fim, a gente vai ter uma redução do sangue. O que começa a acontecer com esse sangue? Ele começa a espaçar, né? Ele não acaba de um dia para o outro, ele vai espaçando. Então, tem fralda, né? Ele vai diminuindo a quantidade, tem fralda que vem só umas rajinhas, que vão espaçando, então tem fralda que não vem, mas aí na outra vem de novo. Ai, meu Deus, reagiu de novo, inflamou de novo, teve um novo furo. Não, é o processo de cicatrização. Clinicamente a criança está bem? Então o intestino está entrando num processo de cicatrização. Porque pensa comigo, gente, olha que lugarzinho danado para abrir a parede e sangrar, né? Para abrir uma ferida praticamente. Porque é um local que é uma membrana muito fininha, né? O intestino da criança ainda é muito sensível, muito fininho.
É uma membrana que tem um monte de vasinhos de sangue passando ali, porque precisa, porque é exatamente onde vai acontecer a absorção dos nutrientes que vem do alimento, né, que vão ser distribuídos ali pelo sangue para todo o organismo. E também ali, o tempo inteiro, dentro desse intestino, que está com a parede lesionada, o que está passando ali dentro, gente? Bolo alimentar, né, os alimentos que estão sendo digeridos, que estão sendo transformados em bolo fecal, em fezes, em cocô. Então é como se fosse uma criança que vai com o dedinho tirando a casquinha do machucado. Então é um processo que demora mesmo, infelizmente, algumas semanas. Eu queria muito que fosse mais rápido. Em algumas crianças, esse processo até acontece mais rapidamente, né? A questão da individualidade ali do alérgico alimentar. Mas algumas crianças é mais tardio. Tá? Então, não é porque está demorando um pouquinho mais que está fazendo coisa errada. Clinicamente, a criança está bem? O sangue começou a espaçar? Estamos num processo de estabilização e entrando num processo de cicatrização desse intestino. Então, tenham em mente, né, que é muito importante fazer uma revisão na dieta, nos cuidados do dia a dia, muitas vezes suplementos, medicamentos, vacinas, produtos que estão sendo usados, né? Como é que está aí a questão? Tem algumas crianças que sim, a gente vai precisar fazer controle de traços domésticos, então também é uma coisa a ser investigada. Ai, Juliana, mas como que eu sei que meu filho reage a traços domésticos? Só testando, tá? O que são traços domésticos para você que está chegando agora nesse mundo a PLV? Tem algumas superfícies, gente, que são porosas ou que riscam com facilidade. Nessas superfícies fica o restinho dos alimentos. Está limpo, você lavou, está higienizado. Mas para a criança alérgica, aquele restinho de alimento que fica nessas reentrâncias dessas superfícies, no contato com o alimento que vai entrar em contato com a mãe ou com a própria criança, leva ali pedacinhos da proteína do leite de vaca ou de outro alimento que a criança reage de forma alérgica. E por incrível que pareça, esse mínimo contato, esse pedacinho de proteína, chega na criança e causa uma reação alérgica. Então, a gente vai ter que trocar os utensílios por superfícies que não riscam ou que não são porosas, né? Quais são elas? Vidro, inox, louça e alumínio. Então, essas a gente consegue higienizar bem higienizado. Então, muitas vezes vai ter que fazer esse teste também, porque pode ser que esse sangramento esteja mais persistente e a clínica da criança não esteja tão boa por conta de um contato, de um furo não intencional que está acontecendo, muitas vezes por uma proteína alimentar que está vindo por uma via não alimentar, é o que acontece na maioria das vezes, ou então por reação a traços. E a gente só vai saber testando. Não tem outra questão a fazer. Tem que testar, tem que fazer um controle minucioso, aguardar alguns dias para ver se a criança realmente estava reagindo naquele nível. Né? Não é uma coisa que vai acontecer com todas as crianças, não são todas as crianças a PLV que reagem a traços domésticos, mas se os sintomas estão mais persistentes, é uma questão sim a ser investigada, e a gente só investiga fazendo o controle e observando. Depois a gente volta, é como se fosse um TPO, um teste de provocação oral. A gente retira, observa, tem a melhora dos sintomas, depois a gente volta e observa se os sintomas regridem. É assim que a gente vai entender se a criança reage ou não a traços domésticos, né? E temos também algumas condutas que eu faço com os meus pacientes de forma individualizada para ajudar na melhora mais rápida da qualidade dessa parede intestinal, na desinflamação dos enterócitos, que são as células intestinais, para que essa parede ela fique mais blindada, né? E com isso evite a passagem de pedacinhos de proteína do leite de vaca, ativando o sistema imune. São alguns suplementos que eu utilizo nos meus pacientes. Eles devem ser feitos, analisados, né, no momento mais oportuno do tratamento, tem a quantidade também mais oportuna ali, melhor para cada criança, tem a forma como eu evoluo esses suplementos que vão atuar na renovação dos enterócitos e também na melhora da microbiota e na regulação do sistema imune. São questões, são ações coadjuvantes ao tratamento principal, que é a retirada do alérgeno, que é a retirada do alimento que está causando a reação alérgica, que vão ajudar na resposta mais rápida do organismo, muitas vezes na melhora mais rápida desses sintomas, gente, que é terrível.